grosso desse termo, né? Não, tá fora do capitalismo. Esse pessoal deve estar pressionando gigantescamente o sistema político e o Estado para que o Green New Deal vire o Green Reset, para que escorregue uma política de um planejamento de investimento estatizante. A pressão deve estar gigantesca, porque eles sabem que, em parte, né, aumento de tributação do que foi 45,70 sobre propriedade, sobre herança, sobre isso tudo, para qualquer mudança de uma reinicialização do capitalismo, requererá algum tipo de reconfiguração profunda, né, da questão distributiva, que implica impostos em cima deles. Então, eles estão dizendo o seguinte: primeiro, esse Estado é corrupto, capturado, então não adianta eles cobrarem a gente. Tá bom, tá dando M. Mas agora que nós fazemos, né? Que nós fazemos, porque nós somos tecnicamente preparados para fazer isso, e nós somos, inclusive, preocupamos com o povo. Não dá, isso não é nem a honestidade intelectual do Friedman, de dizer o seguinte: empresa, gerente, é para gerar capitalismo, é para gerar mais-valia, é para gerar mais lucro, é para gerar mais excedente. Então, é um marketing, um RH de quinta categoria, e os caras acham que os outros são otários, porque acham que é isso. Porque... Vai, segue. Deixa eu colocar. Gente, olha só, vamos aqui, nós já temos um bom tempo de programa, já temos. Acho que vou ter que fazer a minha função de âncora aqui e encaminhar para o final, mas esse final que eu gostaria que vocês avaliassem nessa intervenção final de vocês, que Prado pode ser os velhos 5 minutos tradicionais ali, é uma provocação, mas pegando o gancho do Dudu e do Prado aqui, que eu acho que a gente tem que responder, porque o pessoal que assiste a gente gostaria que a gente falasse alguma coisa sobre isso. O Great Reset no Brasil, brasileira, no Brasil, tá certo? O meu ato falho, né, Bicalho? Você pegou não, eu achei interessante, não, porque as pessoas, isso aqui está na moda, né? E a gente, como a gente tem esse nosso provincianismo, né? Tão cosmopolita que a gente tem, né? A gente adora essas coisas, as modas, etc, etc. E sempre adota essas modas de uma forma provinciana, né? Eu gostaria que, Prado, começar com você, que você é um otimismo, você tem o otimismo, Prado, sinceramente, do Chapeuzinho Vermelho encontrando com a vozinha e o lobo, sabe? Porque essa boca tão grande, porque essa coisa desse tipo. A minha história da carotinha... Pradinho, Prado, vai lá. Obrigado pela sua participação. Gostaria que você agora desenvolvesse tranquilamente a sua última intervenção. Sobre esse tema, o Brasil, né? Como é que é? O que é o Great Reset do Brasil? Eu acho que nós vivemos hoje numa situação um pouco esdrúxula, que parece literalmente que nós vivemos num outro mundo. Nós temos as elites brasileiras... Pradinho, só um pequeno comentário. Nós estamos gravando hoje na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, que a Câmara aprovou, né, a independência do Banco Central. Né? No momento que não tem ninguém pedindo por isso, quer dizer, você traz uma agenda completamente equivocada. Nós estamos falando numa reiniciação do capitalismo, o pessoal quer trocar aquele carrinho usado, etc., para um velho Fusquinha que saiu de linha. Parece aquela história do Itamar, vamos botar o Fusquinha de novo para funcionar. Isso é uma maluquice. Você tem uma agenda no meio de uma pandemia desse tamanho, no mundo passando por transformações profundas, há uma agenda de curtíssimo prazo, onde o capital financeiro vai obter algum ganho com o mercado de capitais, com alguma coisa do gênero, numa agenda esdrúxula de reforma completamente contrária à tendência do mundo todo. Neste momento, quer dizer, hoje saiu um artigo do Krugman no New York Times, não sei se foi hoje ou foi ontem, não me lembro exatamente, chamando a atenção que provavelmente Biden, apesar de ser muito conservador, vai ter um governo muito mais ousado do que o governo Obama, porque ele vai fazer gastos sem precedentes desde o pós-guerra pela necessidade
de dar conta do tamanho da crise mundial. Nesse momento, a Europa está fazendo uma série de esforços dentro disso. E nós estamos brincando de nem início da década de 90, porque o governo do Fernando Henrique tinha propostas que eram consistentes, com mecanismos de regulação, com preocupações de construção de uma ordem de regulação. Você pode concordar ou não concordar, mas era um projeto de desenvolvimento neoliberal com começo, meio e fim. Infelizmente, nós estamos com um modelo que é completamente esdrúxulo, que pode gerar ganhos para alguns segmentos de curto prazo, mas não tem nenhum projeto para o país. O país que já está parado há um tempo considerável, no meio dessas discussões, nós não tivemos ninguém lá. Tivemos o Mourão na área de meio ambiente, que eu não sei exatamente, sinceramente, eu não vi. Eu li praticamente todos os discursos, mas meio ambiente não é minha praia e realmente eu não vi com mais vagar a parte dele. Mas o fato é que, como o Brasil está ausente das discussões com a nossa diplomacia muito sem precedentes no mundo contemporâneo, e andávamos para falar o quê? O que nós tínhamos para falar lá? É curioso, quando eu estava olhando alguma coisa sobre o Brasil, de vez em quando tinha uma notinha de algum jornal dizendo assim: tinha uma reunião de investidores interessados, potencialmente poderia ter no Brasil. Eu falei não ir lá, mas o encontro foi virtual. Você não tem ir lá, literalmente. Força de expressão, porque alguém certamente vai ver isso e dizer: professor, como é que estão aí? Lá ninguém foi. Não, o encontro foi virtual. Mas não houve uma participação de nenhuma autoridade brasileira que, de alguma forma, contribuiu com o debate. E o Brasil já teve, no passado, presidentes que tiveram contribuição importante. Lula, o próprio Fernando Henrique Cardoso, em outros momentos históricos, a nossa presença foi uma presença mais altiva e ativa. Então, realmente, se nós tivermos pelo menos uma preocupação de aumentar a responsabilidade das empresas, no nosso caso, é um avanço, mas eu temo que nem isto na nossa realidade. Mas, como eu já falei em outra oportunidade, isso são nesses tempos. Esperamos que esses tempos passem, tudo passa. Aí é a minha parte de esperança. Você diz que eu sou muito crente, confiante no futuro. Mas aí eu vou usar a minha idade. Eu já vi muita coisa. Eu já vi que coisas que a gente achava que ia passar rápido demorou muito, e coisas que a gente achava que ia demorar muito passou rápido. Então, nada garante que essa hora tão difícil que nós estamos vivendo será tão duradoura. É muito provável que, em algum momento, no meio dessa catástrofe que a gente vive, nesse deserto, brote alguma plantinha verde, alguma fonte de esperança, a gente consiga ir adiante, ter um mínimo de racionalidade no meio dessa desordem que nós vivemos. Nós vivemos numa profunda desordem, num mundo muito desordenado, né? E o que nós estamos vendo aí no caso de Davos é uma tentativa de se reencontrar uma ordem, porque, nesse ponto, eu acho que quem tem razão é o Putin. O mundo atual parece a década de 30. Se não houver algum tipo de acordo, pode não ser o modelo de fascismo nem a Segunda Guerra Mundial, porque os tempos não são iguais. Mas uma profunda desordem com consequências dramáticas que afetarão a humanidade é um cenário plausível no momento que nós vivemos atualmente. Valeu, Prado. Obrigado pela sua participação nesse 30º, hein, Prado? Chegamos ao 30º Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Numa, o que é o Great Reset à brasileira? Uma pergunta... Tem que rir para não chorar, né, Numa? Mas segue. Não, mais seriamente,
digamos que assim, do ponto de vista do Brasil, acho que tem que separar, obviamente, esses elementos que são, vou dizer, mais circunstanciais de questões mais estruturais. Bom, eu acho que aqui esse debate nem tem sido abordado, não é? Ou pouco, pelo menos, né? Então, porque no processo pelo qual estamos passando atualmente, nem existe esse tipo de propostas cosméticas, né? Como a gente pode ver, pelo menos assim, em outras sociedades, outros países. Tá? O processo, no caso do Brasil, tem sido muito mais abertamente realizado. Tá? Inclusive, hoje, bom, por um acaso do calendário, tivemos a aprovação da independência do Banco Central, né, que mostra o quanto, no meio de uma pandemia mundial, no meio desse tipo de evento, no Brasil, certos grupos, bom, basicamente assim, vou voltar à minha classificação clássica, os capitalistas no Brasil continuam perseguindo os mesmos objetivos de sempre, conseguiram, através das diferentes assim diferentes acontecimentos políticos, do golpe até a eleição do atual presidente, assim, impor sua agenda. E, nesse sentido, aqui, o que você observa? Bom, a ideia de uma participação maior, de um Estado mais eficiente. Porque, bom, uma questão que não foi tão tocada pela gente é que o Great Reset continua aprofundando essa visão de gerencialista do Estado, que é uma coisa que não é nova. A gente, por exemplo, já que a gente está falando no caso do Brasil, o Bresser Pereira, durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso, introduziu fortemente dentro da estrutura estatal brasileira essa visão gerencialista, e desde então assim temos já 2 gerações assim de funcionários públicos que foram, pelo menos em parte, formados a esses princípios, né? E aí, bom, que se voltam contra o próprio Estado, bom, isso é outra questão, mas é uma questão importante, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais, com todos esses cursos de gestão pública, quando gestão pública, assim, no sentido de um encolhimento do Estado, uma visão gerencialista importada do setor privado, endeusando a eficiência do setor privado. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas consultorias grandes, como Ernst & Young, como KPMG. Bom, posso dizer para vocês que a lendária eficiência do setor privado é algo que não se verifica tanto na prática, e que muitas atividades consideradas assim como bens públicos, e que foram privatizadas nas últimas décadas, que seja lá fora ou, em particular no Brasil, na verdade, assim, não tiveram nem um pouco ganhos de eficiência, exatamente o contrário que a gente observou. Inclusive, bom, nesse sentido, pegando o caso do Rio de Janeiro, onde nos encontramos, a futura privatização da companhia local de água vai completamente à contramão do que a gente observa no resto do mundo, onde esse processo de privatização está sendo revertido. Muitas cidades ou entidades locais que tinham privatizado esse sistema de água e de abastecimento à água e de saneamento básico voltaram atrás, passaram a renacionalizar ou tornaram de novo públicas essas entidades. Então, nesse sentido, o Brasil assim está indo à contramão, tanto a nível federal quanto a nível estadual, quanto ao Estado. Tá?
Outro elemento muito enfatizado seria esse fair share, reservado à população. No Brasil, com as reformas trabalhistas, com a reforma da Previdência, com, na verdade, os cortes feitos assim em todos os instrumentos de redistribuição que existem e com o favorecimento sistemático das rendas oriundas de atividades empresariais e ou financeiras, é exatamente o contrário do que está acontecendo. O fair share ou aí você considera um fair para os capitalistas, mas certamente não para os trabalhadores. Tá? Depois, na parte ambiental, que aí é muito enfatizada, o Green Deal, essa necessidade de levar em conta esses aspectos ambientais, o Brasil tem ido exatamente ao contrário. Tá? A gente tem visto recentemente, enfim, tem a boiada sendo passada e sistematicamente, tanto na parte de fiscalização, quanto na parte de sustentação de programas ambientais, a gente tem visto recuos aceleradíssimos nos últimos anos. Então, nesse sentido, o Brasil está indo completamente à contramão também. E se a gente for pensar na questão, uma outra grande questão do Great Reset, que seria a questão das novas evoluções tecnológicas, da quarta revolução industrial, bom, que é um termo que pessoalmente não me é tão, que eu não gosto muito, porque como colocaria o Luiz Carlos, o nosso exímio historiador econômico do grupo, a Revolução Industrial foi um evento claramente identificado. A quarta Revolução Industrial, não tenho tanta certeza, primeiro, que essas evoluções tecnológicas sejam tão importantes. Por enquanto, acho que a 5G pode melhorar algumas atividades, mas tirando a parte de segurança e de como poderia, de espionagem da população, sem, aliás, perdendo completamente os controles que poderiam existir naturalmente. Não vejo tanta aplicação, mas isso é outro debate. E o Brasil, desse ponto de vista que seria, então, a questão de se preparar às grandes evoluções tecnológicas, infelizmente, desde o que foi supostamente a terceira revolução industrial, ou seja, a revolução da automatização, da eletrônica, da informática, que o Brasil perdeu porque isso se deu justo no momento onde abandonou o desenvolvimentismo. Tá? Lá, de novo, a gente vai perder essa suposta evolução tecnológica produtiva, porque o Estado brasileiro, ao recuar e ao ter sido capturado pelos interesses capitalistas, simplesmente perdido qualquer capacidade de articular uma política industrial, de articular uma política de investimento direcionado para setores prioritários. Isso é completamente demonstrado pela irrelevância que, infelizmente, tem ganhado uma instituição como o BNDES, tá? Que foi repaginado para, na verdade, não servir mais como um instrumento de política industrial. Perdemos também a política industrial que passava pela Petrobras, porque não esqueçamos que a Petrobras sempre foi um pilar fundamental, bom, até tinha sido, por exemplo, na década de 2000, com a retomada da política de compras nacionais, né, que permitiria, a priori, reconstituir cadeiras, pelo menos em parte, cadeiras produtivas. Petrobras perdeu isso. Assim, a perda de protagonismo também das instituições financeiras públicas, cuja privatização é sempre discutida, bom, mesmo se na prática ela não aconteceu até agora, também participa desse movimento. Então, só para encerrar e resumir rapidamente, o Brasil vai contra a ideia de, enfim, as evoluções vão contra a ideia de fair share para os trabalhadores. Vai contra a ideia de
vamos dizer, privilegiar a preservação do meio ambiente. Vai contra a ideia de modernização, enfim, vai contra o processo de modernização produtiva de forma organizada e vai contra também a reabilitação do Estado, ao contrário, tem acontecido um enfraquecimento do Estado. Então, a minha resposta é que realmente o Brasil nem vai contra todos esses processos e que aqui nem precisam, infelizmente, ter esse verniz, ter esse suposto discurso assim para amenizar as coisas, para tentar acalmar o povo frente aos interesses capitalistas. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Numa, obrigado pela sua participação. Dudu, é isso mesmo que o Numa falou? Quer dizer que no caso da elite brasileira, no Great Reset, não, os caras ficam fazendo um ensaio de rabo, né? Como diz no Nordeste, a gente vai fazendo de conta. No Brasil foi curto e grosso, não vou ceder porra nenhuma, pelo contrário. Bom, depois de tudo que eu falei do que é o Great Reset, ou seja, como umas frações do bloco do capitalismo mundial quer fazer firula, que vamos dizer assim, quer botar adereços para o enredo antigo, o caso brasileiro é emblemático, porque essa coisa do adereço e da riqueza, que o pessoal de Davos está tentando desviar o foco para não sobrar para eles, aqui não, aqui é o seguinte, é fazer a mesma metáfora. Não vou gastar dinheiro nenhum com adereço, com luxo e riqueza. Vai ser a coisa da escola ruim, do jeito que está. Né? O enredo é igual, mas não é igual. O enredo é antigo mesmo, e é antigo antes de 30, e eu ainda vou ganhar porque eu comprei os juízes. Então, assim, é esse o padrão que a gente está vendo. Ou seja, a ideia do Great Reset, por toda o que eu já falei aqui, de retórica, de marketing, aqui não vai chegar isso. Aqui o movimento que é o seguinte, aqui como vocês já alertaram, no meio disso tudo você está tornando o Banco Central autônomo. No meio disso tudo você acabou de vender uma refinaria, a RLAM, né, da Petrobras, a refinaria da Bahia, que inclusive permitiu que os prejuízos da Petrobras não fossem maior durante a pandemia, porque ela conseguiu exportar bastante. Ou seja, nesse momento, esses donos do poder avisaram o seguinte, acabou, não tem esse negócio de firula, vou usar a palavra chula aqui, que se ferrem, quem manda nessa zorra sou eu, e ficou explícito o que é a Casa Grande brasileira. A nossa elite nem consegue imitar hoje o cosmopolitismo fácil que ela sempre tentou fazer, né, e que foi falso, de uma ideia de um suposto cosmopolitismo à lá Davos, à lá Grande Reset, que nem o marketing utiliza. É o seguinte, é na porrada mesmo, não tem essa história de com chicote, é isso que a gente vai ver aqui, e é o seguinte, é autonomia porque vai garantir o Banco Central para garantir liquidez, e essa liquidez é para garantir preços dos ativos financeiros, não tem essa brincadeirinha não, isso é que os caras estão fazendo. No meio da crise mundial, no meio de uma profunda crise social e econômica brasileira, os caras operam como se estivessem na Casa Grande, dizendo o seguinte, quem manda sou eu, não vai ter crise, eu vou resolver na porrada, e a escola vai ganhar o título com o enredo do século XIX, com adereço de quinta, mas eu comprei os juízes. Esse é o jogo que a gente está vendo hoje, que é a completa desestruturação, né? Não é nem a réplica do capitalismo internacional tentando se humanizar. É uma captura no meio de uma crise total, é o motim. É por isso que aqui ainda fica mais esdrúxulo. Porque aqui não é uma saída para o próprio capitalismo. Aqui é o seguinte, aqui eu vou saquear e depois ver o que é que dá. E dá significa o seguinte, se esse prédio cair, que é o Brasil, ou desmanchar, eu vou para Miami. É isso que esses caras pensam. Né? Eu vou para a Suíça. Né? Então, aqui eu acho que nunca caiu tanto o véu, nunca caiu tanto a máscara desse suposto andar de cima brasileiro que se vendia como cosmopolita. Né? Mesmo durante o período de 30, 70. Nunca ficou tão explícito, né, o que é esse andar de cima brasileiro. Que o Great Reset de Davos é muita firula, é coisa de comunista. É isso que os donos de dinheiro do capitalismo brasileiro hoje enxergam o que é as formas de dominação, de expropriação, de mais-valia, exploração pela mais-valia absoluta, né,
E fica por isso mesmo, por quê? Porque o pessoal comprou os juízes que vão julgar se a escola de samba ganha ou não enredo. O problema é que o pessoal da arquibancada que pagou caro pro desfile começa a dizer assim, porra, eu gastei meu dinheiro por essa coisa roubada? Eu vou quebrar essa porra toda aqui agora, porque eu não vou gastar meu dinheiro para essa coisa roubada. Então o jogo aqui consegue ser ainda mais escroto, desculpa a palavra chula, do que essa firula que o pessoal do dinheiro faz em Davos com a ideia do grande reset. Bicalho, só para pegando uma metáfora que nós conversamos antes, enquanto na economia mundial o argumento é vamos empurrar para ver se pega, no caso do Brasil não vai pegar mesmo, mas nós substituímos por carrinho de boi, ele sempre funcionou no passado, e agora pode levar as nossas coisas numa boa. Não, é o famoso Great Reset, é o cacete, né? Essa é a resposta brasileira. Senhores, muito obrigado ao Dudu, muito obrigado ao Numa, muito obrigado ao Prado, né? Sentimos a falta, Baixanzinho, sentimos a sua falta, esperamos que bom você falar, senão ele vai reclamar, ele vai ficar sentido se não falar. Baixanzinho, esperamos você voltar no próximo programa. Espero que ele se cuidando bem. E essa discussão, para terminar, essa semana eu estava vendo um documentário um documentário bastante simpático, que é sobre o século XX, que chama-se Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. É um bom documentário, está disponível no YouTube, vocês encontram, é muito simpático, sobre exatamente o século XX. Esse documentário ele encerra, Prado, com uma frase do Mayakovsky, né? Que é: dizem que em algum lugar, parece no Brasil, existe um homem feliz. Então, isso Mayakovsky escreveu no meio de um turbulento século XX, né? Quando você olha qual era o papel do Brasil no imaginário, né? Agora, olhando esses tempos, né? Como as coisas mudaram, né? Então, eu acho que, parafraseando Mayakovsky, citando o Costa Pinto, eu diria que dizem que em algum lugar, parece no Brasil, existe um banqueiro feliz. Então, eu diria que essa seria a frase se o Mayakovsky fosse escrever hoje. Meus queridos amigos, muito obrigados a todos aqueles que nos acompanham aqui no canal do IE, nesse programa que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E se cuidem, estamos na boca do carnaval, a maré está muito barra pesada, vocês se cuidem, porque não está fácil. O risco hoje, a pandemia brasileira, já estamos batendo, né, na média de 1.300, caminhando por 1.400 pessoas mortas por dia. Então, meninos, meninas, se cuidem, se cuidem. E nos vemos aqui no canal do IE da UFRJ. Vida que segue, senhores.